Bom dia, então hoje a gente vai resolver esse exercício de aplicação, né, do equilíbrio de ponto material. Então nesse caso, nesse enunciado, a gente tem dois rebocadores que puxam uma embarcação de tal forma que a resultante das duas trações ela tenha um valor de 5 kN, lembrando que quilo quer dizer 1000, né? Então 5.000 Newton, e a direção da resultante é o eixo da embarcação, que eu vou chamar daqui para frente de horizontal. Bom, ele quer determinar qual é a tração das cordas, no primeiro caso, quando o alfa for 45 graus. E, segunda pergunta, ele quer saber qual seria esse ângulo alfa, tal qual a tração dessa corda seja a mínima possível. Ok? Então, primeira coisa, vamos identificar as duas forças que nos interessam, as trações nas cordas. Lembrando que a direção da tração é sempre ao longo da corda, ok? Nesse sentido, porque a gente está interessado no ponto B. Cuidado, né? Tenta sempre nomear as forças, né, diferentemente, para depois nas equações não errar. E tem um nome que faz sentido, né? Que diz para você de qual força se trata. Então aqui, por exemplo, a gente tinha a corda 1 e 2, podia chamar de T1 e T2, ou você pode dizer também TATC, se referenciando em qual ponto que está fazendo as forças. Okay? Nesse caso eu vou utilizar a denominação T1 e T2, então a gente tem essas duas trações, e quais informações a gente tem no enunciado? A gente sabe que a direção da resultante, né, é ao longo do eixo, então nessa direção horizontal, e a gente conhece o tamanho dessa resultante, 5.000 Newton. Okay? Então a gente pode fazer o nosso, né? A gente tem duas forças, uma resultante, são três forças. Então a gente vai tentar resolver de maneira geométrica, né? Utilizando justamente o triângulo de força. Então a soma desses dois vetores dá esse vetor. Posso desenhar ele assim ou dessa forma, tanto faz. Ok? O mesmo triângulo espelhado. Então essa aí vai ser a verdade para as duas questões. Começando a responder para a questão 1, ok? Então agora a gente sabe exatamente quanto vale esse ângulo alfa. E tenho esse triângulo de força, vou preencher as informações geométricas que a gente tem nesse triângulo. Então a gente sabe primeiro, né, mais simples, que esse ângulo aqui vale 30 graus. A gente sabe o comprimento desse lado, né? Lembra que o comprimento do triângulo das forças, cada lado é proporcional a força. Então aqui esse lado é proporcional a 5.000 Newton. A gente também sabe, né, essa informação sobre a alfa, que vale 45 graus. Como colocar essa informação no triângulo? Essa aí, ó, que eu desenhei aqui, é uma das propriedades dos ângulos que a gente vai utilizar muito ao longo desse curso. Tem uma outra propriedade que a gente verá mais tarde em outros capítulos. Então, quando a gente tem duas retas paralelas, é uma reta que interseciona essas duas, que cruza, né, essas duas retas, a gente tem que esse ângulo se reencontra em todas essas posições. Então esse ângulo aqui, que é esse alfa, a gente vai encontrar ele aqui também, que é justamente essa posição. Então a gente tem ângulo 30, ângulo 45, aí a gente determina facilmente o terceiro ângulo, né? E portanto a gente tem todas as informações necessárias para poder resolver o problema. Temos três ângulos, um comprimento de um lado, relembrando o que a gente procura, porque às vezes, né, ao longo da resolução dos exercícios a gente fica esquecendo o que a gente procura. Então a gente procura esses comprimentos, né? A gente utiliza simplesmente as leis do seno. O seno desse ângulo sobre o comprimento do lado oposto vai ser igual ao seno desse ângulo sobre o comprimento do lado oposto, e vai ser igual ao seno desse ângulo sobre o comprimento do lado oposto. Isso que está aqui. A gente tem R, né, que é a resultante, que é 5.000 Newton, e então a gente escreve essas equações e resolve facilmente ou rapidamente. Você viu? A gente não tem que resolver nenhum sistema de equações. É direto, uma equação direta. Bom, uma outra vantagem da resolução geométrica, né, ela ajuda para resolver questões do tipo a questão B. A gente quer saber o ângulo alfa da forma que T2 seja mínimo. Okay? Se você faz com os componentes, você vai ter um sistema de duas equações com três incógnitas, as intensidades e o ângulo. Você vai ter que derivar, né, para poder encontrar um mínimo. Vai ser complicado. Aqui não é nada complicado. Tá bom?
Então, relembrando, né, esse triângulo ele é válido, nem estou botando o ângulo alfa. O que acontece, né? Ele tem que fechar. Então, dependendo desse ângulo alfa, T2, né, o comprimento desse lado T2 vai variar, assim como o comprimento de T1, né, para poder fechar o triângulo. Então, as intensidades T2 e T1 elas vão depender desse ângulo alfa, como a gente vê nesse desenho, variando a inclinação de alfa, o comprimento desse lado e também do outro lado varia. Tá bom? Como eu consegui desenhar isso aí? O que a gente sabe? A gente sabe que a resultante é horizontal e tem esse comprimento. Outro ponto que a gente sabe, né? Que esse ângulo aqui, ó, ele vai 30 graus. Então a direção da força T1 ela é fixa. Só pode ser assim. Então no final das contas, o que a gente está procurando? A gente está procurando, né, que esse lado seja o mínimo possível, né, o menor possível. Portanto, a gente está procurando que a distância de um ponto até uma reta seja a menor possível, o que a gente chama de distância de um ponto até a reta. Esse acontece quando, né, essa reta aqui ela faz 90 graus com a outra reta. Sempre assim. Então aqui eu tenho 90 graus. Posso preencher agora o meu triângulo e a gente encontrou facilmente que a alfa vale 60 graus. Se você procura também as informações sobre as intensidades das trações, basta utilizar a lei dos senos que eu vou deixar para vocês. Ok? Eu vou mostrar uma outra maneira de resolver, geometricamente também, tá bom? Mas sem utilizar esse raciocínio da menor distância até uma reta, se você não lembra. Então você pode, né, a gente não conhece esse ângulo alfa, esse ângulo também é desconhecido, θ. Eu escrevo a lei do seno, utilizando as informações que eu conheço. Seno 30 sobre T2 é igual a seno θ sobre E. Tá bom? Eu escrevo T2, utilizando essa equação, então ela tem essa fórmula. Seno 45 é um número, resultante é um número, então na verdade T2 vai ser mínimo quando o denominador vai ser máximo. O denominador é um seno, ele é máximo quando ele vale 1, portanto θ vale 90 graus. E a gente reencontra depois 60, o alfa é igual a 60. Tá bom?